A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Vamos começar essa live de um jeito diferente hoje. Hoje eu vim contar um pouco da minha história, que provavelmente deve ser a história de muitos aí também. Me chamo Davidson Dejandre, sou morador aqui de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Faço parte da Assembleia de Deus Ministério Fonseca, em Castalha, aqui em Cachoeiras de Macacu. E desde criança, eu perdi meu pai muito cedo. Eu ainda tinha 6 meses de barriga quando meu pai veio a falecer, morrer afogado, aqui num poço aqui próximo. E nesse período eu tive apenas a minha mãe, né? Que uma lutadora, conto até com muito orgulho. Graças a Deus, tudo que eu tenho foi graças a ela. E minha história começa assim. Tinha eu apenas 6 meses de barriga quando meu pai veio a falecer, morreu afogado aqui num poço chamado Valério. E minha mãe já tinha meu irmão mais velho, que é parecido comigo. É muito nova, minha mãe sempre batalhadora, sempre trabalhadora. Mas com um pai, com alguém que possa ajudar, fica muito mais fácil. E logo em seguida, depois do falecimento dele, ela conheceu o meu padrasto, chamado Gilmar, o qual também tem muito carinho, considero ele como meu pai também. E ele foi nos criando, tanto eu quanto meu irmão. Nesse meio período, ela teve mais um filho. Então somos 3 irmãos. O mais velho, eu que era do meio, e depois vem meu irmão Bruno, o mais novo. É o Anderson, eu e o Bruno. E nós fomos vivendo uma vida maravilhosa, né? Uma vida não com muita riqueza, né? Não é aquilo que tudo que você pedia você vai ter, mas nunca faltou nada, nunca passamos fome, nunca passamos necessidade. Graças a ele, o meu padrasto nunca deixou faltar nada para nós. E tivemos sim uma infância muito feliz, né? Mesmo dormindo todos no mesmo quarto, dividimos a mesma roupa, a gente até hoje não tem essa coisa, né, de apego a nada. Tudo que é meu é deles, tudo que é deles também, se eu pedir eles vão me emprestar. A gente, mesmo depois de crescido, a gente tem essa vivência, né? Mas esse período de infância é muito bom, a gente podia brincar em qualquer lugar, a gente brincava na rua, né? Tinha hora para voltava para casa, não tinha problema. Hoje em dia as coisas são outras, o modo de você criar os filhos agora é outro. Mas a idade foi chegando, passei toda a minha infância maravilhosamente bem, fui muito bem cuidado, muito bem assistido. Mas vai chegar um tempo em que você vai ter que se desvencilhar do seu pai e da sua mãe. Você vai ter que seguir sua própria vida. E comigo também não foi diferente. E eu imaginava, né, um garoto negro do interior, não conhecia nada aí para fora. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Minha mãe não era crente, meu padrasto também não, ele bebia. Minha mãe, graças a Deus, nunca bebeu. Mas ela sempre, desde pequenininho, mesmo não sendo crente, ela pedia para eu botar os meus joelhos no chão e orar. Esse foi o diferencial na minha vida. Antes de dormir, bote seu joelho no chão e ora. Eu nem sabia como orar, o que falar, mas eu sempre pedi a Deus. Senhor, nos guarde, nos proteja. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Não nos abandone. E eu, para os 17, 18 anos, praticamente recebi uma intimação do meu padrasto. Falou, você já está chegando a uma idade avançada, já está terminando o ensino médio. E assim que você terminar, você vai começar a trabalhar. Nada demais, nada contra. Chegou o seu período, tem gente que começa muito antes, né? Mas minha mãe foi conseguindo me levar até que eu terminasse os estudos, né? Muita gente já começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Nós aqui, graças a Deus, tivemos essa oportunidade. E uma das vezes que me marcou, né, minha mãe, ele queria que eu estudasse à noite, né, para que eu trabalhasse de dia. Eu falei com a minha mãe, falei, poxa, eu queria estudar. E ela segurou essa barra. É aí que eu vou começar a minha história. Ela segurou essa barra e falou assim, então filho, você vai estudar. Eu queria continuar estudando de dia, ele queria que eu fosse à noite, para que eu trabalhasse e estudasse ao mesmo tempo. E eu fui, falei com a minha mãe, ela brigou com ele e tal, insistiu, falou, filho, eu vou conseguir manter você de manhã. Então eu
continuei estudando de manhã, mas já estava chegando já o último ano, né, do ensino médio. Eu já sabia o que me esperava. Como não tinha muito estudo, só tinha o ensino médio, então provavelmente trabalharia numa obra, alguma coisa assim, mas nada contra. Trabalharia com muito orgulho e viveria naquilo ali sem problema nenhum. Mas eu queria algo mais. Não só para mim, queria para minha família também. Queria que minha mãe sentisse orgulho de mim. Esse foi o diferencial. Queria que minha mãe sentisse orgulho de mim. Independente se eu fosse trabalhador de obra, se eu fosse carpinteiro, não importa. Eu queria que a minha mãe sentisse orgulho de mim. E eu busquei um pouco mais. Então, do meado do final do ensino médio, faltava 6 meses ali, eu falei para minha mãe: poxa, mãe, eu queria fazer um curso, mas nem sei de quê. Pintou uma oportunidade em que estava eu e 3 amigos. Apareceu uma oportunidade na cidade falando sobre o militarismo, né? Prova por o militarismo. E a gente aqui no interior antigamente, isso fazem 15 anos, a gente não tinha noção do que seria isso, né? A gente ouvia falar, mas não sabia como entrar. Então falei com ela, ela me levou, a gente viu lá como seria, o cara queria que a gente pagasse só um valor e já fizesse a prova. E alguém falou com a gente, falou assim: tem um preparatório aqui na cidade, vocês sabiam? E a gente foi lá pesquisar sobre esse preparatório. É um preparatório para a Marinha. Fomos lá, conhecemos, mostrei a minha mãe: ó, mãe, é isso. Minha mãe: tudo bem, meu filho, a gente vai dar um jeito. Eu falo isso com muito orgulho. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, mas nunca deixou faltar nada. Tudo que a gente queria, mesmo que não viesse no mesmo dia, mas ele chegava. Então ela me levou lá e comecei a fazer um preparatório. Faltavam 6 meses e a partir daqueles 6 meses eu tinha que trabalhar. Então eu só tinha uma chance de mostrar que eu era capaz. Minha mãe então estava pagando minha passagem, meu lanche e me segurando na parte da manhã. Então eu estava praticamente nas costas dela e eu não poderia desapontá-la. E isso aconteceu. Me preparei, né? Às vezes eu acho que poderia ter feito mais, mas vocês vão entender no final. Estudei, mas não estudei tão no afinco como aquelas pessoas que estavam ali. E fui fazer a prova, já lá pro setembro, finalzinho do ano. E eu fiz essa prova, consegui passar a primeira prova. Fiz a prova, aguardei o resultado. O resultado antigamente saiu no jornal, hoje em dia tudo por internet, né? Peguei o jornal, eu ali na rodoviária, eu dei um grito tão grande que eu tinha conseguido passar essa prova. Era a primeira prova de que eu era capaz. Cheguei em casa, foi a primeira pessoa que eu mostrei, foi quem? A minha mãe. Olha, mãe, eu consegui passar. Estou aprovado para a Escola de Aprendizes Marinheiros. E ali minha mãe ficou muito feliz por ter visto que todo o esforço dela valeu a pena. Então fomos para Friburgo, fizemos toda a parte médica, passei e chegou o dia de partir. A minha escola, aqueles que conhecem, é a escola de Pernambuco. Então eu ficaria por lá durante 1 ano. Eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha feito concurso para nada. Terminei o ensino médio, peguei o diploma, levei todos os documentos, passei. Chegou o dia de ir embora. De ir para a escola de aprendizes. Minha mãe me levou até a rodoviária, onde estava esperando um ônibus que levaria o pessoal para o Rio de Janeiro, e de lá encaminharia para as escolas, porque são 4 escolas: Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, e Santa Catarina. E minha mãe não me acompanhou até o Rio de Janeiro, ela ficou aqui na rodoviária de Cachoeiras mesmo. E eu fiquei durante esse 1 ano lá na escola de aprendizes. No primeiro momento, assim como todo mundo chega lá, se assusta. Não é aquilo que a gente imagina, que é só oba-oba e se divertir. Não, era muito estudo, ralação. E consegui chegar até o final do ano. E o presente que eu pude dar a ela, que eu já estava aguardando esse fim do ano, deu aquele momento assim de desistir, como todo mundo tem. Mas eu falei: eu não posso nem pensar em fazer isso, porque a única oportunidade que eu tenho de agradar a minha mãe, de fazer ela feliz, vai ser agora. Fui até o final do ano, consegui, passei. Já estava destinado a vir para o Rio de Janeiro. E eu comprei então
uma passagem, não foram uma, né? Foram várias passagens que eu levei toda a família para minha mãe ir na minha formatura. Foi a primeira vez que ela viajou de avião, tanto ela como meu padrasto, meu irmão, a minha tia, e eles foram para Pernambuco comigo. E eles ficaram maravilhados. Só de ter pego o avião, eles ficaram maravilhados. Eu aluguei um hotel de frente para o mar, para que eles ficassem bem, para eles se sentissem assim, como eu estava me sentindo. Eu estava maravilhado. Então eles ficaram durante mais ou menos 4 dias, 3 a 4 dias em Pernambuco, à vontade, com tudo pago. O dinheiro que eles levaram foi só para se divertir. Voltamos para casa. Então o que eu tenho para dizer a você hoje, não desista do teu sonho. Às vezes você pensa que está sonhando sozinho, tem alguém sonhando por você, tem alguém querendo que você termine esse sonho. Esse foi o meu caso e o caso de muitos aí também, que vão deixar os comentários embaixo. Um sonho, ele tem que ser terminado. Um sonho não pode ficar apenas no pensamento, tem que correr atrás. É difícil, você tem que se dedicar ao máximo, mas não desista, no final vai valer a pena. Eu não imaginaria que eu fosse tão feliz em terminar o meu sonho e ouvir nos olhos da minha mãe, quando ela foi na minha formatura, a felicidade dela. Então nós dois estávamos muito felizes, porque só a gente sabia. Eu, quando chegava em casa, eu não ia para a cama dormir, eu continuava revisando a matéria que foi dada, me dedicando ao máximo. Eu só tinha uma chance, uma oportunidade, porque a partir dali eu começaria a trabalhar, eu não teria outra chance. Talvez até teria, mas o esforço seria muito maior. Então não desista do teu sonho. Tem alguém sonhando junto com você. Tem um Deus que te acompanha. Coloca o seu joelho no chão. Declara a Ele seu amor verdadeiro. E essa é a palavra que eu tenho a dizer a você hoje. Não desista. Deus está contigo. Com certeza a sua mãe, estando ela viva ou não, estando ela com você ou não, independente do sonho que você tem, da idade que você está, um sonho não pode ficar pelo caminho. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia que tem uma vontade de fazer uma faculdade e lá no final da vida, depois de ter filho, neto, continua e termina uma faculdade. Olha que orgulho. Poxa, meu pai não conseguiu terminar uma faculdade quando criança porque entrou um filho no meio, ou entrou uma coisa a mais. Mas ele não desistiu do sonho dele, no final ele terminou. Batalhou até o fim, continuou e terminou o seu sonho. Um sonho não pode ser apenas imaginado, sonhado. Ele tem que realizar, você tem que colocar ele em prática. Amém? E agora, continuando essa live, eu venho dizer, mudando um pouco do assunto, esse Deus que me ajudou é um Deus único e verdadeiro, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é maior do que tudo você possa imaginar, é inexplicável. Então a gente não pode, depois de todas essas realizações, deixar a soberba subir a cabeça. Fazer com que tudo que a gente fez for por mérito próprio, não. Nada que eu fiz foi só por meu mérito. Se Deus não estivesse comigo, porque eu sei que Ele estava comigo desde o início, mesmo tendo essa sã consciência, Deus acima de tudo, a minha mãe aqui embaixo, foi a realização do meu sonho. Eu não posso agora, depois de tudo ter acontecido, deixá-lo blasfemar contra Deus, depois de todas as minhas realizações. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que eu tenho certeza que estava ali comigo, quando eu colocava meus joelhos no chão desde pequeno. Ele já estava me acompanhando. Então nós vamos ver o propósito de Deus na nossa vida, o que Ele tem para nós e o que Ele não tolera. Então nós vamos ver a partir de agora porque Deus não tolera a blasfêmia contra o Espírito Santo dele, que habita em nós desde a morte de Jesus na cruz, em que Ele foi crucificado e entregou o seu Espírito a Deus, e foi derramado sobre mim, sobre você, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que nos acompanha, ele não tolera a blasfêmia. Ele não tolera a blasfêmia.
E a gente vai começar lendo alguns versículos que diz sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e versículo 31, que diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. No versículo 32, esse foi o 31, no versículo 32 ele diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, no caso Jesus, Jesus vai te perdoar. Toda blasfêmia contra Jesus. Jesus foi nessa terra, então, poxa, eu queria falar de Jesus para você. Não, Jesus, não quero ouvir falar de Jesus, não. Isso, mais na frente, se você se arrepender, o próprio Jesus vai te perdoar. O Espírito vai te conduzir ao perdão. E ele continua dizendo: toda palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesta vida, nem nesse mundo, pois sabemos que isso aqui é passageiro, nem numa próxima vida. Então eu digo com muito aperto no coração: cuidado com as palavras que você diz contra o Espírito Santo de Deus que habita em você. O pecado que você anda, o caminho de perdição, o Senhor te perdoa. Toda vez que você pedir perdão, automaticamente Ele já está te perdoando, a partir do momento que você pede perdão. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado nem nessa vida, nem na porvir, nem na próxima vida, que é uma vida em Cristo, ou uma vida de tortura, de tormento. Amém? E eu continuo dizendo, você vai abrir agora a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, e versículos 28 e 29. E ele diz assim: na verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Então tudo que você disser para o outro, a blasfêmia que você tiver contra uma outra pessoa, até por conta do próprio Jesus, ele mesmo diz que não é o correto dizer, pois ele deu a sua vida, e pois ele deu a sua vida por mim e por você, ele vai te perdoar. Mas ele continua dizendo no versículo 29: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que réu de pecado eterno. Então, a partir do momento que você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você será réu para toda a eternidade, será jogado ao inferno, onde será torturado, onde as chamas não são meras chamas, o próprio Deus já diz, não são meras chamas para se aquecer, e onde o bicho não morre. Muito cuidado. O Senhor, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e siga-o. Deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Não fique esperando ou ficando com vergonha de que alguém está olhando para você. Poxa, ela está ficando doido da cabeça. Agora também não quer mais saber da gente. Não se preocupe com isso. Eles vão entender, mas se eles não entenderem, não se preocupe também. Siga a sua vida. Assim Deus pede para que você siga o que Ele deixou escrito, para que possamos ter uma vida eterna. E existem duas vidas eternas: aquela com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Jesus Cristo e com o Pai. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde habitaremos, onde é o lugar onde habitaremos com eles. Mas existe a próxima vida eterna também, que é onde será aprisionado o diabo no inferno, onde será torturado para todo sempre. Mas isso é duro? Infelizmente sim.
a condenação que há de vir, ou você vai ser elevado aos céus com Cristo, ou você vai perecer no inferno para toda a eternidade. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer uma vida de arrependimento, quer uma vida de dedicação. É para isso que nós fomos criados. Nós somos criaturas de Deus, não criaturas do maligno. Amém? E então, essas são as palavras que eu tenho a dizer hoje. Não deixe ser conduzido pelos homens, pois a própria palavra de Deus diz que é um cego guiando o outro, os dois vão para o buraco. E Deus não quer isso. Deus não quer isso para a minha vida. Deus quer uma vida de dedicação. Deus quer uma vida de arrependimento, uma vida de busca por Ele. Que você vai ver que a sua vida vai fluir muito melhor do que a vida que você levava anteriormente. Agora a gente vai falar um pouco de como a gente deve pedir perdão das coisas que a gente fez, das coisas que a gente vem fazendo, e a partir do momento que a gente começa a seguir uma vida em Cristo Jesus, que Ele é a porta do celeiro, é por Ele que nós entraremos no reino dos céus, e somente por Ele, pois o próprio Deus deu o seu Filho amado, assim como está em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Deus entregou o seu Filho amado. Imagine você entregar o seu Filho por todos e não fez distinção de cor, de raça, se você é pobre, se você é rico, se você é rei, se você é um mendigo. Mas todo aquele que nele crê não pereça. Você tem que crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para que sua vida seja salva. Mas a partir daí, como você vai crer? Primeiro você tem que se arrepender. João Batista, primeiro, antes da vinda de Jesus, ele fazia um batismo de arrependimento. Então você primeiro se arrependia, era batizado nas águas, e depois da vinda de Jesus, você vai entender que o batismo agora é o batismo do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia agora no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então o Senhor ele não vai olhar para a sua aparência, o que você veste, o que você é perante a sociedade, o que você deixa de ser, se você é um mendigo, se você é um miserável, se você é uma faxineira, se você é um pastor. O Senhor não vê como eu vejo, como outras pessoas veem. Olha, esse homem de joelho no chão o tempo todo, mas o Senhor está vendo o coração daquela pessoa. Assim como Jesus disse àquela mulher que foi no templo e doou tudo que tinha, algumas moedas, assim o Senhor também diz. Ele viu, Jesus Cristo viu o coração daquela mulher, ela doou tudo que tinha. Os outros que vinham antes doavam aquilo que lhe sobrava. Então o Senhor pede nessa tarde para que você doe tudo que você tem. Você se entregue a Jesus Cristo de todo o seu coração. É isso que Ele vai ver em você. Não é ofertar. O Senhor às vezes não quer sacrifício. Ele quer obediência. Então você agora, a partir desse momento, você vai se entregar às obras que o Senhor tem para você de coração. Bom, Senhor, eis-me aqui. Ordene para que o Espírito Santo, para que o seu Espírito Santo que está em mim, me guie nessa nova caminhada. É assim que eu estou fazendo agora. O Espírito Santo está me conduzindo. Se Ele manda falar, eu falo. Se Ele manda ficar quieto, eu fico quieto. Eu só estou obedecendo. Tudo que eu tenho já está entregue nas mãos dele. Senhor, eis aqui a minha casa, os meus filhos, tudo que eu tenho agora é seu. Assim como Jesus Cristo no Getsemane disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ele quer uma entrega de coração. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele quer que você, a partir desse momento, não fique olhando para trás, os seus erros, os seus pecados. Se você ainda acha que os pecados ainda está te incomodando, pede a Ele para te mostrar. Ele vai te mostrar todos os pecados que você cometeu.
todo pecado que você cometeu, você vai pedir perdão. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa esse pecado que eu fiz anteriormente. Perdoe, perdoe, perdoe. E Ele vai perdoar um por um. E você vai começar uma vida do zero, da onde você está para frente, não olhando para trás. E não atentando àquelas pessoas que estão mais preocupadas na sua vida do que na delas. Não se preocupe com o que vão dizer. Não se preocupe, porque o Senhor já está coordenando uma nova vitória na sua vida. Não fique mais você preocupado com suas finanças, não fique mais você preocupado no que há de vestir, no que há de comer. Entregue sua vida a Deus, a Jesus Cristo, que a partir de agora você não vai sentir falta de mais nada. Tudo que tem é dele, tudo que é dele é seu. Essa é a palavra que o Senhor tem nessa tarde. Entregue a sua vida a Jesus, para que seja conduzido pelo poder e o Espírito Santo de Deus, e que possamos nos encontrar felizes, alegremente na presença de Deus, limpos, remidos de todos os nossos pecados, porque lá no céu não vai ter pecado. Estaremos na presença de Deus, estaremos na presença do Senhor, limpos de tudo que a gente teve nessa vida. Nos faremos de tudo. Assim que encontrarmos com Jesus Cristo, Ele abrir a porta e nós encontrarmos com Deus e sentiremos uma alegre paz. Então o Senhor pede nessa tarde: filho amado, eu te chamo nessa tarde para um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que aguarda a confirmação da sua boca, porque Ele não vai abrir a porta sem a sua permissão. O Senhor não arromba a porta de ninguém. O Senhor não faz nada sem a sua permissão. O inimigo não, ele quer arrombar a sua porta, mas há uma lei que não deixa com que ele fizesse isso, porque senão ele faria uma bagunça na nossa vida. Mas Deus está com a mão em cima de você. Quem pode ir contra Deus? O Criador do universo, o Criador de tudo, de todas as coisas. O que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Foi Ele que criou, é Ele que coordena, é Ele que sabe de tudo. Então arrependa-se de todos os seus pecados, entregue sua vida a Cristo agora, não olhando para trás. Vá a uma igreja, entre na porta de uma igreja, não olhe para o homem. Você não está indo atrás de homem, você não está indo atrás do pastor, ou de um presbítero que é seu amigo, ou de um irmão que está indo, você está acompanhando. Quando for, vá de coração, olhe para o céu, preste atenção nas palavras que está sendo dita. Nada que está sendo dito ali é do homem, é a palavra que já está aqui. Leia a palavra. O Espírito Santo de Deus mesmo vai te mostrar o que está escrito. Não fique só pelas pessoas, não fique só porque disse-me disse. Abra a Bíblia, abra a sua boca, leia, preste atenção no que ele está dizendo. Ele vai falar com você, o Espírito Santo vai te incomodar. É assim, 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 meu filho. Ele, poxa, mas alguém falou, não, é assim que eu quero. Ah, você pode fazer isso, você pode ouvir uma musiquinha do mundo, você, a partir do momento que você é cristão, a vida vai ser um pouco mais estreita. Mas o objetivo final é muito maior. O objetivo em Cristo Jesus, quando nós chegarmos lá no paraíso, e o Senhor abrir a porta, entre, filho amado, essa aqui é a nossa casa, a morada não será lá no céu, será aqui na terra, pois aqui habitaremos, como está no livro de Apocalipse. Aqui será um novo céu e uma nova terra. E após um certo momento em que Deus vier e limpar tudo, o próprio Deus virá e fará morada aqui. Não haverá mais lua e não haverá mais sol. O próprio Deus que habitar aqui será a luz de tudo, de todos. Amém? Vamos orar nessa tarde para que o Espírito Santo de Deus fique alegre e que Ele entregue tudo o que possamos e que Ele entregue tudo o que fazemos na presença de Deus, no seu altar. Amado Deus, querido Pai, entregamos, ó Deus, essa oração em suas mãos, ó Deus. Mente, nosso espírito, e possamos continuar na sua presença, Deus. Pois sabemos que somos pecadores, sim, mas queremos viver uma vida de retidão, não olhar para trás e ver os nossos pecados, e mas sim olhar para frente e ver a possibilidade logo adiante
te dar um abraço em Cristo Jesus e Ele falar: entre, filho amado, esta é a casa que eu vi preparar para nós, para os santos, para os separados dele. Amém? Obrigado mais uma vez, ó Deus, pela sua presença que está aqui. Para aqueles que nos ouçam, que abram os seus ouvidos, não fique fechado e ouvindo só apenas as coisas do mundo, e sim fique com os seus ouvidos abertos a todas as coisas que o Senhor tem a nos dizer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que deu a sua vida na cruz por nós. Amém e graças a Deus.